Seja bem-vindo ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple, e hoje eu tô aqui para te mostrar como tomar 3 decisões que vão melhorar ou até mesmo aumentar o seu uso do Mac nesse ano de 2026. Para! Não se inscreveu ainda nesse canal? Clica no botão de se inscrever aqui, é de graça e você aprende como usar cada vez mais e melhor o seu Mac. Já se inscreveu? No vídeo passado, eu falei para vocês uma frase que eu já ouvi várias vezes: o Mac é difícil. E eu mostrei para vocês que ele não é difícil, é diferente. E como essa frase ela tem a capacidade de virar a chave para usar o Mac. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 decisões para tirar esse medo ou até mesmo esse preconceito de que é difícil e fazer o seu Mac ser mais usado, você ser mais produtivo e principalmente aproveitar todos os recursos que tem nesse computador tão legal. Beleza? Então, vamos para a decisão número 1. Importantíssimo. Pare de usar a mesa como local definitivo dos seus arquivos. A mesa, se você está chegando no Mac agora, é a área de trabalho, ou desktop, que é esse local que você visualiza aqui ao ligar o Mac. Antigamente, os Macs mais antigos tinham um detalhe muito precioso em não usar a mesa como armazenamento principal, porque é o primeiro local que o computador carrega. Então, com computadores mais antigos, se você tinha uma mesa muito pesada, muito carregada de arquivos, ele ficava mais lento para ligar. Mas eu vou te falar ainda mais. Isso melhorou hoje em dia, os computadores são bem mais rápidos. Mas a mesa não deve ser o local que você guarda tudo. Porque a mesa é um lugar temporário, é um lugar de fácil acesso. Nós temos comandos que acessam rapidamente a mesa. Se você está no sistema mais recente, do Sonoma para frente, você pode clicar em qualquer cantinho da mesa que ele vai exibir para você rapidamente. Então vocês vão ver que a minha mesa aqui está vazia, porque esse usuário aqui é o que eu uso para gravar. Mas saiba que deixar na mesa arquivos, eu vou te aconselhar somente quando você está fazendo algum trabalho transitório. Então você vai deixar aqui aquele arquivo que você está precisando para montar um documento, uma foto que você está organizando, as capturas de tela, quando você usa o comando de captura de tela, elas vêm parar na mesa. Então, não use a mesa como um local definitivo. Eu vou até fazer uma coisa aqui para vocês verem, uma mesa muito cheia, ela não fica agradável de trabalhar, você sempre acha que está sujo, que está cheio de coisa. Então, deixa a mesa sempre o mais limpo possível, ou principalmente com os arquivos transitórios, que você vai dar um destino para eles em breve. Outra coisa, colocar os arquivos fora da mesa te permite fazer uma organização muito melhor. Você pode até pensar, mas minha mesa é sincronizada com o iCloud, O iCloud permite você fazer essa sincronização automática, mas a pasta documentos também. Então, leve lá para a pasta documentos tudo aquilo que você já terminou, aqueles projetos que você já organizou, faça pastas, subpastas e muita mais organização lá no documentos, porque você evita de ter essa bagunça na mesa. Por mais que exista a função usar conjuntos aqui, você deve ter visto no início, na hora que eu trouxe um monte de arquivo, por mais que tenha essa organização de conjuntos, se você cria várias pastas, as pastas não entram dentro de conjuntos. Então, acabei de fazer aqui várias pastas para você ver, essas pastas estão soltas. Então, se tiver 30, 50 pastas, vão ficar todas as pastas e todos os arquivos ao mesmo tempo. E assim, isso gera uma confusão, uma quantidade de arquivo dessa. Então, vamos deixar somente aqueles que são os mais importantes naquele trabalho que você está fazendo ou os transitórios. Combinado? Decisão número 2 para você tomar nesse ano. Confie mais no sistema. Pode parecer bobagem, Mas eu vou te contar. O sistema, ele é muito bem feito. Apesar da gente ter umas inconsistências, quando o sistema ele é atualizado, depois disso, logo ali, primeira atualização, segunda atualização, depois da nova versão, eles já são mais confiáveis. Então, a primeira dica é confie nos sistemas, não atualize logo quando sai uma nova versão. Espere um pouco, dê uma pesquisadinha assim para ver se está tudo bem, se está tudo normal, se já é possível atualizar, mas confie. Novos sistemas sempre vão ter novas melhorias de segurança, de qualidade, de funcionalidades. Muita gente pensa assim, não vou atualizar não, porque senão meu computador vai ficar lento.
Isso já foi muito no passado, mas hoje em dia é mais tranquilo. Você tem computadores que são capazes de aguentar novas versões. Claro que podem existir casos assim, tem um computador 2018, 19, eu quero atualizar para a versão mais recente. Saiba que o salto ali é grande, então pode ser que fique um pouco mais lento, pode acontecer, mas os computadores feitos a partir de 2020, né, com Apple Silicon, M1, M2, eles são muito bons. Pode atualizar e confie no sistema. Ele vai te dar uma segurança de trabalho, essas novidades, igual eu falei para vocês. Então, apareceu uma atualização ali e ela acabou de ser lançada na Apple, aguarde um pouquinho, mas em breve as faça. Agora, se por exemplo surgir uma atualização dentro do próprio macOS Sequoia, deixa ele o mais atualizado possível. Se você já está no sistema, mantenha ele mais atualizado. Se surgir um novo sistema, aguarde até estar tudo bem, mas atualize assim que possível. Beleza? Decisão número 3. Essa aqui vai diretamente no meu trabalho. Não acumule dúvidas, não acumule problemas no seu Mac. Não deixe de tirar essas dúvidas, de recorrer a um profissional, a recorrer a um vídeo. Assim como eu fazendo, eu sou o único, né? Tem muita gente que ensina, mas recorra e resolva seus problemas. Às vezes uma dúvida pequenininha, um problema pequenininho, que vai acumulando, vira um problemão. Então, se tem uma dúvida, se você tem um problema aí, não deixe de me perguntar, pode mandar mensagem. Na medida do possível eu vou respondendo, já falei para vocês, tem o Instagram também, que às vezes uma mensagem direta é mais fácil de acompanhar. Eu quero que você tenha essa liberdade. Claro, é o meu trabalho ensinar vocês a usar, a resolver. Então, à medida do possível que eu puder responder, eu vou te auxiliar. Mas não deixe essas dúvidas, esses pequenos probleminhas pararem o seu uso. Esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês dessas 3 decisões que você precisa tomar nesse ano. Não é para fazer tudo de uma vez. Vamos começar do pouco. Vamos aumentando à medida do possível, à medida que for usando. Então, para o mês que vem, se prepare que eu vou falar muito sobre organização. Eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo e é sempre útil aprender um pouco mais de organização de Finder, como preparar arquivos, como entender a lógica de fazer uma boa organização para que ela perdure por anos. Sabe, eu tenho pessoas que eu acompanho, que eu trabalho junto, que tem uma organização assim, incrível. Então, ao longo dos anos, eu venho aprendendo como deixar da melhor maneira possível uma organização de arquivos. Então, vou mostrar para vocês como eu organizo, qual que é a ideia de fazer essa organização, e aos poucos você vai conhecendo o seu Mac, vai aprendendo a usar ele mais, vai ficando cada vez mais confortável e confiante no uso do seu Mac, tá bom? Então eu quero esse ano de 2026, um ano para vocês com menos medo de usar o Mac, mais autonomia e confiança nesse uso, tá bom? Se você ficou até aqui, te agradeço. Curta esse vídeo, se você gostou. Compartilhe com seus amigos que querem fazer essa mudança no uso do computador, do Mac para esse ano. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até breve.